Confesso, pastora Isa, obrigada pelo carinho, pelo investimento, por todas as palavras de sabedoria e de conselho. Obrigada porque o seu coração é tão grande que quando você cresce, você não cresce sozinho, você arrasta essas mulheres todas juntas, não é verdade? Então nós queremos louvar o Senhor pela sua vida e te amo, viu? Te amo muito, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Esther. A nossa pastora disse: Elisa, o Senhor está colocando no meu coração que o tema desse ajuntamento Shine é romper. Romper. Eu falei sangue, fogo e fumaça. O que eu vou falar sobre romper? E o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Esther, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Quando a gente olha esse texto, a palavra vai falar sobre a história de uma moça que era tão incapaz, tão improvável, e de uma forma tão sobrenatural, o Senhor conduz Esther a um lugar de destaque na sociedade. Nós estamos falando a respeito de uma moça que sozinha, ela jamais poderia ter alcançado um lugar de governo, um lugar de evidência naquela época. Mas é interessante porque também o livro de Esther, ele é um dos poucos livros da Bíblia, ou talvez o único livro que não tem a palavra Deus nesse livro, mas de uma forma tão sobrenatural. Nós vamos ver a soberania de Deus guiando a vida de Esther. Quando a gente fala a respeito desse livro, desse tema, aliás, romper, eu fui procurar o significado do que é romper. O que significa romper? E romper significa criar uma abertura. Preste atenção. Romper significa criar uma abertura ou uma passagem à força. Arrombar, dilacerar, rasgar. E quando eu li esse texto, esse significado, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar com as mulheres da nossa igreja hoje? E o Senhor falou assim ao meu coração: filha, antes de eu romper, antes de eu levar elas a romper estruturas externas, eu quero romper algumas estruturas internas do coração delas. Algo que eu aprendo é que Deus só nos leva a romper porque há algo novo preparado para nós. Todas as vezes que Deus fala para você, rompa em algo, é porque existe um novo nível, um novo acesso preparado para você. E eu creio que Deus colocou essa palavra não só como um tema, mas como uma palavra profética no coração da nossa pastora para esse tempo. Vira para a mulher que está do seu lado, e esse vai ser o tema da nossa mensagem hoje. Fala para ela: é tempo de romper. Só que não, o tema não é tempo de romper. Eu queria tempo de romper. Eu escrevi é tempo de romper. E Deus virou para mim e falou assim: filha, não é tempo de romper. Hoje é dia de romper. Então você vai virar para ela como sendo boca de Deus, com autoridade. Você vai falar para ela: hoje é dia de romper. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Esther, no capítulo 2, a partir do versículo 1, a partir do versículo 3. A palavra diz assim. Vamos ler a partir do 1. Depois disso, quando a raiva de Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que o serviam disseram: que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que se reúnam todas as moças virgens de boa aparência no harém da cidadela de Susã, sob os cuidados de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem. O sonho de toda mulher, ouvi isso. A moça que cair no agrado do rei, essa reine no lugar de Vasti. O rei concordou com isso e assim se fez. Ora, na cidadela de Susã havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados e foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Radassa, que é Esther, filha do seu tio, que é órfã de pai e de mãe. A jovem era bonita e formosa, e depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha.
Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Suzã sob os cuidados de Hegai. Levaram também Esther ao palácio e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Versículo 9. A moça lhe pareceu formosa e alcançou o favor diante dele. Por isso, Hegai se apressou em dar-lhe produtos de beleza e alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e transferiu com essas moças para as mulheres dos aposentos de harém. Esther não havia declarado ao seu povo nem à sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Mordecai passeava todos os dias diante do palácio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Depois de 12 meses de tratamento de beleza, seguindo as prescrições das mulheres que eram embelezadas, 6 meses com óleo, vai recebendo aí, irmã, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com óleos aromáticos, essências, perfumes, em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Então a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que quisesse do harém do palácio. À tarde ela entrava no palácio e pela manhã voltava para o segundo harém, sob os cuidados de Sagaz, o eunuco do rei, guarda das concubinas. A moça não voltava mais ao rei, ao menos que ele a desejasse, e então que ela fosse chamada pelo nome. Versículo 15. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio Mordecai, que tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, o eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Esther alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Assim Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio, e no 10º mês, que é o mês do reinado de Tebete, o rei amou mais a Esther do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação, mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Feche seus olhos por um segundo. Pai, essa é a tua palavra. Nós cremos na autoridade da tua palavra. Cremos que a tua palavra é apta, poderosa a ministrar aos nossos corações. Eu sei que essa tarde não é só um ajuntamento de mulheres. Eu sei que o Rei dos Reis marcou um encontro com as suas filhas hoje. E nós estamos disponíveis para ter o nosso coração alinhado pelo Senhor. Por isso fala, Senhor, porque as tuas filhas estão com os ouvidos inclinados para ouvir o som do teu coração e aquilo que os céus estão dizendo ao nosso respeito no dia de hoje. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a palavra de Deus? O Senhor colocou uma palavra de ordem no nosso coração. E a palavra é: hoje é dia de romper. Quando nós olhamos a história, nós vamos ver que o livro de Esther, ele é um livro que relata de uma forma tão sobrenatural a intervenção de Deus na vida de uma moça que de forma natural jamais poderia ter alcançado um lugar de reinado, um lugar de governo. Só que quando a gente começa a olhar o livro de Esther, e de fato a ênfase está na vida dela, a ponto do livro ganhar o nome dela, mas o livro de Esther, ele não começa contando a história de Esther. Na verdade, o livro de Esther, ele começa relatando a história de uma outra rainha essa que se chamava Vasti. Quem era Vasti? Vasti era uma rainha do Império Persa. A história vai dizer que ela era esposa do rei Assuero, uma época em que alguns judeus exilados ainda viviam naquele lugar, naquela geografia, e Vasti era a rainha da época. A palavra fala no capítulo 1 que o rei Assuero decide dar uma festa para todos os príncipes da redondeza, a fim de fazer alianças políticas. A história vai contar que então, naquela situação, o texto vai dizer que ele decide dar uma festa com todo tipo de abundância que você possa imaginar. Meu irmão, o desejo de Assuero era demonstrar o esplendor do seu reinado.
Se você pega as minúcias do texto, você vai ver que tinha uma taça de ouro para cada um, com detalhes. Nós estamos falando de uma festa. Se tem uma coisa que mulher gosta de festa, né, gente? Não sei você, mas eu amo uma festa. O texto vai dizer que cada convidado podia comer o que quisesse. Imagina você poder dar uma festa que você fala para o convidado assim: pode escolher o prato, o chefe faz. Era essa festa que estava sendo dada. O texto vai dizer que ele estava ali demonstrando o esplendor do seu reinado. O texto vai dizer que aquele salão daquela festa era todo feito de pedras preciosas. Então o rei Assuero estava ali há dias naquela festa. E o texto vai dizer que do outro lado do palácio estava Vasti. Vasti também estava fazendo algo que toda mulher ama, que é fazer o quê? Dar uma festinha. Os homens piram quando a gente fala, vou dar uma festinha. Ele fala, ai meu bolso, porque agora que vai aparecer só contas a mais. Mas era isso que ela estava fazendo. E a história vai contar que eles já estavam há muitos dias em festa, até que ele desejou que a rainha Vasti fosse introduzida dentro do palácio para que todos pudessem contemplar a sua beleza. A história vai dizer que Vasti, naquela situação, se nega a apresentar-se diante do rei, porque ela estava ocupada demais com a festinha que ela estava dando. É interessante quando a gente olha essa passagem, porque muitas vezes nós nos assimilamos à rainha Vasti. O Senhor falava ao meu coração, tem mulheres que estão ocupadas demais com aquilo que elas podem produzir, dentro daquilo que é de fato uma atribuição legítima dela. O problema é que ela não está entendendo quando eu chamo ela para o lugar da intimidade, quando eu atraio ela para o lugar da devoção. Se tem uma área que essa tarde o Senhor deseja que você rompa, mulher, é na sua intimidade com o rei. O Senhor está nos chamando de novo para esse lugar. Qual foi o problema de Vasti? O problema de Vasti é que ela preferiu a fama, ela preferiu o glamour do palácio do que a presença. O problema de Vasti é que ela estava ocupada demais com os afazeres daquilo que era legítimo, porque não era errado ela dar festa, fazia parte das atribuições dela como rainha. O problema foi que quando o rei chamou ela, ela não inclinou os seus ouvidos para ouvir aquilo que estava no coração do rei. Sabe o que a palavra vai dizer? A história vai dizer que quando Vasti se nega a apresentar-se diante do rei, ela não pecou só contra o rei, porque minha irmã, quando o rei chama, isso não é apenas um desejo, porque quando o rei fala é uma ordem a ser obedecida. O texto vai dizer que o rei fica indignado e ele vira para os seus eunucos, para os seus guardas, os seus conselheiros e fala, o que se faz numa situação dessa? E sabe o que eles disseram? Vasti deverá ser destituída do trono, porque ela não pecou apenas contra o rei, ela pecou contra uma multidão de mulheres que estão olhando para ela ao redor do palácio e vendo ela como uma referência. Sabe algo que eu quero que você entenda no seu coração durante esses dias? É que aquilo que você tem como função não pode te paralisar dentro daquilo que é o convite do rei para você viver no lugar secreto. Porque não é sobre você obedecer um chamado de Deus, é sobre mulheres que estão lá fora olhando para você como referência, aprendendo a ver você buscar a Deus quando Ele chama, aprendendo a ver você buscar a Deus no meio da crise, no meio da adversidade. Se você olha esse texto, você vai ver uma mulher que estava mais preocupada com aquilo que ela podia fazer do que com aquilo que ela era. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? É que nós estamos preocupados com o que nós vamos fazer e estamos esquecendo de ser. Minha irmã, deixa eu falar algo para você. Quem é? A consequência natural é fazer. É o que a pastora Naile falou. Minha irmã, se você ama a presença, é natural. Se o teu coração está cheio de compaixão, é natural que você sirva, é natural que você ame. Mas o seu coração precisa estar alinhado no lugar certo. A sua motivação precisa ser: eu faço porque sou, e não faço para respaldar a minha identidade. Se você olha a palavra,
É isso que nós estamos vendo. E o Senhor falou tão forte ao meu coração: filhas, eu quero que vocês entendam que a intimidade comigo vai dar acesso à próxima estação da sua história. Sabe o que o texto vai falar? Que uma das direções para que fosse levantado uma nova rainha, então eles decidem fazer lá um concurso de beleza, você conhece a história. E uma das direções foi: tem que ser uma moça virgem. Mas eu creio que aqui virgindade não fala apenas de uma conotação sexual. Eu creio que esse texto fala de pureza de coração. Sabe o que eles queriam? Eles queriam uma mulher que não tivesse se contaminado com os benefícios do palácio. Ele queria uma mulher que tivesse pureza de coração e que amasse mais o coração do rei do que tudo aquilo que ela poderia fazer para ele. Havia um chamado, havia um convite. Se você olha, você vai ver de fato Deus levantando ela. Você vai ver de fato Deus levantando Esté. Mas sabe algo que eu olho? Vasti naquela época ela até tinha autoridade, mas porque ela não tinha um coração, ela perdeu a autorização de Deus para estar no lugar da autoridade. Eu quero que você entenda aquilo que Deus está fazendo com você durante esses dias. O rei já nos chamou para a mesa. O rei já nos chamou para esse lugar da comunhão. A minha pergunta é: será que você, mulher, não está ocupada com tantas coisas, fazendo tantas coisas, que você está esquecendo daquilo que é prioridade, que é agradar o coração do rei, é olhar nos olhos dele, é desfrutar de quem ele é? Como está a tua vida de oração? Sabe, eu lembro de um tempo não muito distante que as mulheres se reuniam para orar. E eu creio que nós como mulheres vamos voltar a fazer isso. Mulheres que tinham seus joelhos calejados de tanto orar, porque entenderam que a presença era a prioridade. Minha irmã, você já viu como que é que acontece quando uma mulher que tem intimidade com Deus se levanta? Meu filho, você não vai fazer fundo hoje não. Você vai ministrar junto comigo. Toca esse teclado em nome de Jesus. Quando chegar no céu, a gente divide o galardão. Você já viu? Quando uma mulher que tem intimidade com Deus se levanta, ela anda com autoridade. Porque ela sabe o poder que foi liberado a ela no secreto. Ela sabe aquilo que Cristo diz sobre ela. Minha irmã, é tempo de você voltar para o teu secreto. Por quê? Porque não adianta querer ir para o outro lado da rua na força da tua carne. Não adianta querer atravessar a Avenida Antônio Carlos se for para falar só no poder daquilo, só falar só naquilo que você acha, não. Mas quando uma mulher que tem joelho no chão, que tem vida de jejum e oração, conhece a sua identidade em Deus, se levanta, minha irmã. Ela não anda na força dela, ela anda no poder do Espírito Santo, ela anda na ousadia do Espírito Santo. Deus está chamando as suas mulheres de volta ao lugar da intimidade, para que elas possam ser novamente empoderadas pelo Espírito Santo de Deus. Chegou o seu tempo, mas você não vai de qualquer jeito, porque a palavra vai dizer que em Atos 2, antes de Deus liberar que os discípulos fossem, antes de Jesus falar que eles deveriam ir, Ele vai dizer: permaneçam em Jerusalém para que vocês sejam revestidos de poder. Ah, minha irmã, um revestimento de poder sobre as mulheres da Lagoinha Matriz essa tarde. Revestimento de poder para que a gente vá, para que a gente rompa, para que a gente alcance os lugares que nós ainda não alcançamos. Eu preciso que você entenda algo, que existe algo que Deus quer liberar o seu coração nesse lugar da intimidade. Existe poder do Espírito Santo para ser liberado. É tempo de você romper e se levantar, sim, mas não na sua força nem no teu nome. É no poder do Espírito Santo. Você vai levando o nome que é o nome de Jesus. Este é o seu lugar. Talvez você olhe para Esté e você pense: tá, para Esté era fácil. Ela era bonita, olharam e escolheram ela. Mas quando eu olho a vida de Esté, eu me lembro de um texto que, aliás, é o maior mandamento. A palavra diz: amarás o Senhor teu Deus
de todo o teu coração e ao teu próximo como? Você sabia que a medida de amor que você tem para o próximo é a mesma que você tem para com você? E tem muita mulher que não está conseguindo exercer compaixão porque você não se ama. Ah, compaixão. Ah, tá. Por que você não consegue olhar para o outro com um olhar de compaixão? Porque você não consegue olhar para você com um olhar de compaixão. Você olha para a história de Esther e fala, para ela era fácil. Mas deixa eu falar algo para você, Esther tinha questões na história dela. Se você olha a passagem, você vai ver que Esther era uma moça que era exilada. Esther não estava no país dela natural. Ela era uma judia que estava vivendo no meio da Babilônia. Se você olha a história, você vai ver que Esther, não apenas isso, Esther era órfã, ela não tinha pai, ela não tinha mãe. Minha irmã, a orfandade, ela pode gerar marcas que são legítimas no coração de uma pessoa. Se você olha a história de Esther, talvez uma moça que tivesse sentimentos de abandono, de vulnerabilidades, não sei, de faltas. Quantas vezes, talvez, um dia dos pais, dia das mães, que ela não tinha alguém ali. Haviam lacunas legítimas, haviam questões legítimas na história de Esther. Mas sabe o que a história me mostra? A história me mostra que Esther não foi refém da história dela. A história me mostra que Esther se posicionou naquilo que Deus tinha para ela. Sabe por quê? O texto vai dizer que lá na frente Amã arma uma emboscada para matar todos os judeus. Mordecai fica sabendo, vai até Esther e pede ajuda. Ela vira e fala assim, mas se eu for até o rei, eu posso morrer. E ele vira para ela e fala assim, quem sabe não foi para um tempo como este que você chegou até aqui. Sabe, se ela fosse uma pessoa mal resolvida, uma mulher mal resolvida, sabe o que ela ia falar? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com esse problema, porque eu custei chegar até aqui. Agora ela poderia ser morta. Eu vou me chegar diante do rei. Vocês que resolvam o problema de vocês, cada um com o seu problema. Só que o texto não diz que Esther faz isso. O texto diz que Esther se levanta por uma causa. Ela decide se colocar em uma posição que ela até poderia ser morta, mas ela se levanta pela causa de um povo que aguardava por ela. Isso fala de uma mulher que estava bem resolvida. Bem resolvida. A minha pergunta para você é: você tem andado refém da sua história, ou você tem andado à altura daquilo que Deus diz sobre você? Quem é você em Deus? Nós escrevemos no papel e eu achei tão maravilhoso. Eu escrevi aqui as áreas que eu preciso romper. Mas quais são essas áreas que você precisa romper? É uma orfandade? Eu não sei. É um abandono, é um abuso, é uma rejeição. Quais são as áreas que você precisa romper no seu coração para que você seja a resposta para uma causa, para que Deus te levante como resposta para uma causa? Porque uma coisa eu tenho certeza: mulheres feridas ferem. Mas quando Deus cura o coração de uma mulher, Ele está curando um ventre profético da próxima geração. E é isso que Deus tem para você hoje. Há um tempo de cura preparado para você. O Senhor falou muito forte ao meu coração. Tem mulheres ali que precisam fazer as pazes com a sua história. Qual é a sua história? Será que você está aqui e você ouve sobre romper, sobre ir, mas no fundo você fala: eu tenho as minhas pendências, eu tenho as minhas questões. Talvez você está aqui e você fala: eu sou órfã, como Esther. Já sofri tantos abusos, abandonos, eu não sei. Talvez você olhe para você e você parou nesse lugar da autocomiseração. Você está parada nesse lugar. Porque as pessoas olham para você e até falam: você tem um chamado, você tem uma vocação, Deus vai te usar. Mas no fundo, você se sente incapaz. Será que você está aqui, você canta sobre a paternidade de Deus, mas no fundo você não sente o amor dele? Será que você está aqui e você não está nesse lugar? A minha pergunta para você hoje é: quem é você, mulher? Quais são as áreas que você ainda precisa romper?
Será que a falta de uma paternidade te levou para um lugar de autossuficiência? Que hoje você acha que você é provedora de tudo que você precisa? Você não consegue confiar em Deus, não consegue depender de Deus. E sabe quem sofre com isso? O teu marido. Porque se você não depende de Deus, quão dirá do teu marido? Esses dias uma mulher virou para mim e falou assim: vou comprar um carro. Falei, é mesmo? Que legal. Ela é, só não contei pro meu marido. Falei, oi? Eu falar com ele, eu não preciso do dinheiro dele. Lá em casa cada um tem sua conta. Sabe o que é isso? No fundo, você tem um problema na sua paternidade. Porque o pai é responsável em prover para o filho. E quando há uma lacuna de provisão na sua história, naturalmente você começa a prover para si aquilo que você precisa. Será que você não se tornou uma mulher insegura demais? Tudo você tem medo? O medo de sair na rua, o medo de ir, o medo de alcançar. O que é isso? Será que o seu pai não proveu segurança para você? Será que você não sofreu abusos na sua história? Rejeições que geraram marcas. E hoje, sabe quem é você? Aquela pessoa que diz sim para todo mundo. Você não sabe falar não. Tudo que te pedem, você fala não. Você fala sim, sim, sim. Você está atolada, você está morta. Mas você está falando sim por quê? Porque você tem medo de falar não e desagradar o outro e ser rejeitado de novo. Quais são as áreas que você ainda tem que romper? Quais são as áreas? Será que você foi para esse lugar da insegurança ou você se tornou segura demais? Quais as marcas que a orfandade gerou no teu coração? Será que você não se tornou uma sobrevivente? Esther era uma sobrevivente. Mas nós vamos ver que Mordecai faz um papel tão lindo na história dela. Porque Esther, sim. Aliás, Esther não, porque na verdade o nome dela era Radassa. E Radassa, sabe o que significa? É uma murta que nasce no meio do deserto. Sabe o que é essa murta? É uma plantinha que nasce no meio do deserto. E que eles usam ela, esmagam ela, para produzir o aroma da mirra. Talvez a sua história diga que você é uma Radassa. Mas hoje o Senhor te chama de Esther. E sabe o que significa Esther? Esther significa estrela, aquela que brilha. Quem é você? Sabe, o Senhor falava muito forte ao meu coração que é tempo de você resolver as pendências do seu coração. Porque para o tempo que Ele tem para você, você vai ter que ser ousada. E esse medo que você tem não vai se encaixar no novo dele. Sabe o que a história vai dizer? Que quando ela foi interceder pelo povo judeu, ela poderia ser morta, mas ela se coloca em um lugar de ousadia, porque tinha uma causa que ela se levantaria para proteger e para defender. É tempo que Deus, preste atenção, é tempo que Deus quer te levar a uma nova dimensão, onde você não anda como quem tem medo, mas você anda como quem teve revelação do amor de Deus. E o amor de Deus lança fora todo medo. Mas está você? Eu sou órfã, sou abandonada. Não, tem até que romper, né? Mas deixa para depois. Sou órfã. Irmã, você não leu a Bíblia, não? A palavra diz que Jesus morreu, liberou o seu espírito, o espírito testifica ao teu espírito que você não é órfã, não. O texto diz que você recebeu o espírito de adoção, que no teu espírito clama, Abba, Pai. Então quem é você? Você não é órfã, você é filha de Deus. Porque eu sou abandonada, sou sozinha. E você esqueceu por acaso que você tem o Deus Emanuel, que é o Deus que anda com você, que caminha com você? Minha irmã, sabe o que Deus falou no meu coração? Tem mulheres que estão ali que precisam se lembrar daquilo que eu digo sobre elas. Elas precisam se lembrar que elas são perdoadas, que elas já foram justificadas pelo meu sangue. Elas precisam se lembrar que elas são minhas filhas. Elas precisam se lembrar que elas são amadas por mim. Quem é você? Será que quando eu faço essa pergunta não vem as lacunas ou as áreas que você tem que romper e são legítimas?
Mas é tempo de você não apenas ter as áreas que você tem que romper. É tempo de você saber aquilo que Deus diz ao seu respeito. Porque para as lacunas do seu coração existe uma revelação de Deus que vai te habilitar a romper na área que você sozinha não consegue romper. Você tem lacunas. E para cada área dessa que você escreveu que você tem que romper, existe uma revelação do caráter de Deus que vai te habilitar a fazer aquilo que sozinha você não tem capacidade e habilidade para fazer. É tempo de você entender aquilo que Deus diz sobre você. O Senhor falava comigo: quem rompe na identidade acessa um lugar de autoridade. Eu vou repetir: quem rompe na identidade acessa um lugar de autoridade em Deus. Sabe o que a palavra vai dizer? Que Esther rompe a orfandade e acessa o lugar da filiação. A história vai dizer que ela rompe esse lugar do abandono. Agora ela tem o seu tio. A palavra vai dizer que Deus envia Mordecai para ajudar ela na caminhada dela. Minha irmã, se prepare, porque Deus vai enviar pessoas que vão te auxiliar naquilo que você não consegue. E se você achar que não tem pessoas, tem o próprio Espírito de Deus que te ensina acerca de todas as coisas. Eu quero que você entenda isso no seu coração hoje. É tempo de você romper essas estruturas, essas grades, essas prisões, como nós cantamos aqui no início, como a pastora Laís ministrava. É tempo de você romper essas estruturas que estão te impedindo de ser livre. O Senhor tem falado muito ao meu coração. É tempo de santificação, é tempo de purificação. E eu vou falar algo aqui: se você, mulher, está preferindo andar com as suas amarguras, com as suas lacunas, do que assumir aquilo que Cristo diz sobre você, você está em pecado. Deus está chamando as suas mulheres a este lugar, onde você sabe as lacunas, mas você deixa o Espírito de Deus preencher com a revelação do próprio Deus. É tempo de purificar as mãos e o coração. Sabe por que a palavra diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem tem mãos limpas e coração puro. A minha pergunta é: será que o teu coração não está sujo com algumas pendências do teu passado? Será que o teu coração não está sujo com algumas questões internas que você ainda carrega? Sabe o que a palavra diz? Que quando Moisés sobe para o lugar da intimidade, a palavra vai dizer que lá Deus dá a lei, dá a estrutura ou a direção da construção do tabernáculo. Sabe por quê? Quem sobe para o lugar preste atenção, quem sobe para o lugar da intimidade tem a revelação de quem ele é. Mas não apenas isso, ele vai descer do monte carregando um propósito da parte de Deus. Deus está te chamando de volta para esse lugar. Deus está te chamando de volta para esse lugar. Se coloque sobre seus pés, para fingir que a gente está acabando. Eu tenho aprendido que romper dentro do chamado e da vocação não é sobre você ser perfeita. Eu tenho aprendido que todas nós temos vulnerabilidades e áreas que nós ainda estamos desenvolvendo. Sabe por que ele está aqui tocando para mim? Porque eu só funciono com música. Se você tirar a música, para mim é péssimo. Se você pegar o meu iPad, minha pregação está toda escrita, porque eu não decoro aquilo que eu tenho que falar. Sabe algo que eu quero que você saiba? Que você pode ter incapacidades, mas quando você escolhe ser pura de coração, existe um liberar de unção de Deus sobre a sua vida. E você sabe o que significa unção? Unção significa uma capacitação sobrenatural que te habilitará a fazer aquilo que sozinha você não tem capacidade de fazer.
Talvez essa tarde, e eu não vejo pesar hoje. Pelo contrário, eu vejo muita alegria nessa tarde. Porque essa tarde, hoje é o dia de você romper. Eu queria que você pegasse esse papel. Pega lá, seu papel. E nós vamos fazer um ato profético aqui nesse lugar. Porque eu creio que nessa tarde é a tarde que você vai literalmente escolher sair desse lugar e assumir a identidade daquilo que Deus diz sobre você. Eu escrevi os meus aqui. Eu não sei quais são as pendências da sua história, mas o Senhor falou muito forte no meu coração. Hoje é dia de algumas filhas fazer as pazes com a sua história. Hoje é dia de você escolher sair desse lugar. Perdoar, minha irmã, é uma escolha. Perdoar não é você esquecer o que aconteceu. Perdoar não é sobre você anular o que houve. Perdoar é você escolher olhar com os olhos da graça. Porque a palavra vai dizer que se você não perdoa, você também não é perdoada pelo Senhor. Você não tem a opção de não perdoar. Porque se você não perdoa, você não é perdoada. Ah, Elisa, mas você não sabe o que houve, você não sabe o que aconteceu. Sabe, Esther tinha todos os motivos para nem se inscrever naquele concurso. E quão dirá quando ela conseguiu ajudar o povo. Ela tinha todos os motivos. Mas eu volto a dizer, quando Deus cura o coração de uma filha, Ele está curando o coração da próxima geração. Talvez hoje você precisa tirar algumas capas da sua identidade, que diz para você aí, nesse papel que você escreveu, que você não consegue confiar nas amigas que você tem, porque um dia uma amiga te traiu. Esse problema que você tem financeiro que está aí, que só revela o quanto há questões na sua paternidade, no seu pai, que você precisa perdoar ele porque ele não proveu para você o que você precisava. A verdade, na verdade, essas pendências aí revelam áreas que hoje é o dia que você vai romper na sua vida e na sua história. Eu queria que nós orássemos e a nossa pastora vai nos conduzir em oração. Mas eu creio que hoje, e hoje não é um dia de choro, de pesar, de pranto, de ranger de dentes, não. Hoje é um dia de ousadia. Ela já está até com a calça da guerra, gente. Depois eu entendi. Porque pode vir, pastora? Pode tirar. Amém? Quantas recebem essa palavra? Glória a Deus. Você crê nisso? Eu quero orar por você. E isso é tão engraçado, porque quando Deus, gente, Ele está no controle da nossa vida, até a roupa da gente Deus determina. Não é assim? Eu ia pôr outra, mas na hora H era essa.